Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita, que é a nossa casa de oração, a casa de Jesus. Então, para fazer o início da nossa reunião de hoje, eu vou ler uma mensagem do livro de José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Não é ontem nem amanhã, é hoje a possibilidade, a única possibilidade, porque passado e futuro não existem concretamente e ninguém tem qualquer garantia que estará encarnado neste planeta amanhã para fazer aquilo que deveria fazer hoje. Eu não diria que há muito desperdício de tempo, digo que há muito desperdício de vida. São amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados. A vida vai passando, passando agora bem de frente de nossos olhos. E quase todos nós esperando alguma coisa que ainda irá acontecer. Quando a vida está acontecendo exatamente agora, e amanhã talvez não estejamos mais aqui para sentir. Então, com essa mensagem, eu convido a todos para fechar os nossos olhos e sentir o que nós estamos fazendo das nossas vidas. O que estamos fazendo da nossa vida em família, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. O que estamos fazendo da nossa vida no trabalho, na rua. O que estamos fazendo da nossa vida aqui dentro da nossa casa espírita. Porque trabalhar é amar. Trabalhar com Jesus. Porque Jesus é o caminho para todos nós. Quando estivermos dúvida, lembremos de Jesus. O que Ele faria no meu lugar? E teremos a resposta. Então, que Jesus possa nos abençoar sempre e nós caminhando com Ele, com muito amor em nossos corações. Que assim seja. Então, nós convidamos hoje a Alexandra para fazer a palestra para todos nós, na nossa casa. Que Deus te abençoe, te ilumine, fique à vontade, Alexandra. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje o tema da minha palestra é saúde física e mental. Não está conseguindo passar aqui? Tem um problema aqui? Só conectar, só desconectar. Esse. Só você abrir o teu PowerPoint. Está no teu PowerPoint? Tá. Só abrir. Está aberto. No teu computador está aberto? Então só precisa de duplicar a imagem. Tem que fechar então. Fechar e fechar. Obrigada. Então, gente, eu escolhi esse tema porque, como ela falou na mensagem de hoje, né, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, trocando livros, né? A gente não veio aqui a passeio, brincar, e muitas vezes a gente se sente cansado, esgotado, sem motivação, sem ânimo, né? Desanimado, e às vezes nós precisamos dar uma olhada também para a nossa saúde. Alimente sua mente, a conexão entre o cérebro, nutrição e a espiritualidade.
Então, nas aulas de evangelização, nós sempre aprendemos que devemos cuidar do corpo e do espírito. E como que está agora esse nosso cuidado na fase adulta? Será que nós estamos cuidando mesmo desse corpo? Como está a nossa saúde? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus para a felicidade. Para conquistar essa felicidade, Deus nos deu em cada existência um presente muito valioso, que chamamos de corpo físico, que nos serve de instrumento de progresso. Cuidar dele deve ser nosso dever, pois nosso espírito se utiliza dele para evoluir. Aprendemos também que devemos nos amar, e esse autocuidado faz parte desse amor. Então, voltando lá para as aulinhas de evangelização, a gente sabe que a gente tem que tomar banho todos os dias, lavar as mãos para evitar doenças, manter as unhas cortadas. Isso a gente já implementou no nosso hábito diário, né? Escovar os dentes após as refeições. Aqui já fica um pouco mais difícil, né? Praticar atividade regularmente. A gente tem muitas pessoas que ainda não conseguiram colocar, mas é importantíssimo. Alimentar-se saudavelmente, porque nós nos alimentamos sim, senão nós não estaríamos aqui. Mas será que o que a gente come nos traz saúde ou nos adoece? Com alimentos naturais e sem excessos. Conhecer-se a si mesmo e corrigir-se. Fazer o bem a todas as pessoas, fazer a caridade, fazer o evangelho no lar, ler livros edificantes, fazer preces, isso tudo nós também já sabemos. Vigiar os pensamentos, sentimentos e atitudes, participar da evangelização quando a gente era criança e agora que nós estamos adultos, participar dos estudos, vir às palestras, quem sabe trabalhar também no centro, né? Então isso tudo faz parte da nossa saúde. Mas nós conseguimos fazer tudo isso, nós sabemos fazer tudo isso, e fazer tudo isso é fácil. É claro, a gente precisa de a gente ter um pouquinho de disciplina, mas não é difícil. E quais são as dificuldades, hoje em dia, de pôr em prática tudo isso? Quais os perigos para a nossa saúde? Então, hoje eu vou abordar como a questão dos nossos hábitos interfere na nossa saúde física e mental, na nossa mente também. Então, existem muitos estudos aí da neurociência, da medicina, né, relacionando depressão, ansiedade com a nossa alimentação, com os nossos hábitos de vida. Sabemos que muitas doenças são resgates de nosso passado equivocado, mas será que isso pode ser mudado ou melhorado? Reencarnamos com genes que podem ser acionados, desencadeados para desenvolver certas doenças. Disso nós já sabemos. Mas Pedro, capítulo 4, de 8 a 11, ele fala o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Na mensagem também ela falou, né? Trabalhar é um ato de amor, servir é um ato de amor, trabalhar com os nossos dons. E muitas vezes a gente se sente o quê? Esgotado, a gente se sente cansado, a gente não sabe para onde ir. E no início da explanação eu falei que somos criados para a felicidade. Jesus nos disse: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor por nós e o amor pelos outros, o amor pelo próximo, cobre uma multidão de pecados. Então hoje nós iremos abordar o auto-amor em forma de autocuidado, refletindo que se nós fomos feitos para a felicidade e que o amor cobre uma multidão de pecados, que são nossos erros passados, né? Então podemos ser mais felizes e mais saudáveis ainda nessa encarnação, desde que amemos mais. E como é que nós vamos amar o outro se a gente ainda não sabe nos amar? E nós não sabemos nos cuidar. Então, eu irei falar sobre como ser mais feliz e saudável no aspecto físico do ser. Em outra ocasião, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de falar também sobre outros hábitos também que nos adoecem, que nos prejudicam. A ciência tem uma parte dela que fala-se de epigenética. Epigenética é o estudo das modificações da expressão gênica sem alteração na sequência do DNA. Nesse sentido, é importante entender que o ambiente influencia nosso genoma. Então, estamos falando dos nossos genes.
Muitas vezes nós temos genes de doenças dormindo no nosso organismo. E muitas vezes o ambiente em que nós vivemos ou nossos hábitos, eles ativam esses genes e a gente desenvolve a doença. Nós já temos o gene da doença, mas a gente pode silenciar ele. Então, esse estudo quer dizer isso aqui, que, por exemplo, com heranças genéticas idênticas, 2 gênios podem evoluir de forma diferente, dependendo de seus respectivos ambientes. Há evidências crescentes que nossos genes ouvem o ambiente de maneiras complexas que afetam nossa saúde e comportamento. As dietas, muitas doenças, as drogas e as toxinas, a ansiedade e o estresse, nosso estilo de vida e onde vivemos podem modificar tanto as células hospedeiras quanto o seu DNA. Então, assim, em pares de gêmeos monozigóticos, são gêmeos idênticos, grandes diferenças na trajetória de vida podem ser encontradas. E um pode desenvolver obesidade, outro pode permanecer magro, um pode ser são e outro pode desenvolver alguma doença ou doença mental. E tem, eu acho que ainda tem na Netflix, um documentário que fala lá que você é o que você come, a dieta dos gêmeos. Então eles tiveram a oportunidade de pegar vários gêmeos e fizeram experimentos. Cada dupla de gêmeos fazia dietas diferentes. Um irmão fazia uma dieta, outro fazia outra, e atividade física e tal. É bem interessante de assistir e comprovava assim através de exame de sangue que quando você faz uma dieta que o colesterol aumenta, né? Toda essa questão que eles são exatamente iguais geneticamente falando. Então aí já prova um pouco de tudo isso que eu estou falando. Nossa alimentação vai muito além do que engorda ou simplesmente emagrece. Apesar de que a gordura corporal ela é um marcador inflamatório, ou seja, ela é prejudicial. Nós devemos cuidar da composição corporal também. O que é a composição corporal? É a quantidade de gordura e a quantidade de músculo que nós temos no nosso corpo. Então, o que nós comemos tem relação com doenças cardiológicas, metabólicas, problemas ortopédicos, problemas nefrológicos, que são doenças no rim, doenças autoimunes, alergias de todos os tipos, inclusive alergias alimentares, e também com doenças mentais e depressão, ansiedade, crise do pânico, TDAH, síndrome do pensamento acelerado. Então não é só isso. Muitas vezes a gente está deprimido, está triste, e está vindo daqui, ó, da nossa escolha. Então, se você abrir agora a geladeira, o armário da sua casa, o que você vai encontrar? Pode ter alimentos que prejudiquem a saúde do seu cérebro, seu foco, sua capacidade de concentração, sua energia e sua disposição. Então, quando você acorda muitas vezes durante a noite e passa o dia arrastado, sem energia, sem vontade de fazer as coisas que precisam ser feitas, pode estar relacionado com os alimentos que colocam no seu corpo. Eu muitas vezes me deparei exatamente assim. Acordava o dia exausta. E eu olhava para minha mãe, 20 anos mais velha que eu, com uma disposição que eu não tinha. Nunca eu deixei de fazer as coisas que precisavam ser feitas, sempre fiz. Aí eu comecei a ir atrás dessa busca. Vocês vão me perguntar, você está 100% saudável? Eu não sei te dizer, mas eu tenho certeza que hoje eu estou bem melhor do que eu estava antes. Eu tenho mais disposição, consigo fazer as coisas sem tanto esforço. Eu tinha que fazer um esforço muito grande para poder realizar as coisas que eu tinha que fazer. Então, muitas pessoas não sabem que certos alimentos podem causar esses prejuízos. Outra coisa que as pessoas não sabem é que esses alimentos podem trazer instabilidade emocional. As emoções oscilam demais, ora para empolgadíssimo demais e ora para baixo, totalmente sem energia nenhuma, e podem mudar de forma brusca. A alimentação também interfere no nosso humor, a irritação. Também não vamos colocar a culpa só na alimentação, né? A gente também tem uma nossa característica, né? Às vezes. Mas é importante perceber que a alimentação é capaz de proporcionar conforto e alívio em diversas situações vivenciadas, como, por exemplo, uma pessoa com ansiedade que procura doces ou alimentos ricos em gordura como forma de aliviar os sintomas. Quem nunca passou por isso um dia?
Às vezes está nervoso, vai comer um chocolate para aliviar, ou então brigou com o filho, vai até a cozinha e comer alguma coisa, né? Quem não passou por isso, então. E a gente sabe que a gente tem esse trio da saúde, que é corpo, mente e espírito. Cuidar da nossa mente é sabedoria antiga confirmada pela ciência moderna. Então, o que nós estamos falando hoje aqui nem é tanta novidade. Só que a ciência está provando isso. Nas matrizes espirituais no mundo todo, recebemos a ideia que cuidar do cérebro é importante. Então, se a gente for ver na religião espírita, budista, hinduísmo, né, na religião católica, todo mundo fala que é importante a gente ter saúde e cuidar do cérebro. É importante saber que alimentos destroem a saúde do seu cérebro, porque seu cérebro é responsável pela sua saúde mental e emocional, seu foco, sua capacidade de ter energia para realizar as coisas que você quer para a sua vida. Como que às vezes a gente vai fazer alguma coisa, caridade, se a gente não consegue fazer para nós? Né? Ou às vezes a gente tem um sonho a realizar, como ela falou, e a gente não consegue realizar esse sonho porque a gente não tem disposição para ir atrás dele. Então vamos procurar saúde para a gente poder melhorar isso. Platão já concebia a saúde como um equilíbrio natural entre o corpo e a alma e como uma harmonia entre o organismo e o meio ambiente. Ele acreditava que o cuidado do corpo deveria ser integral, não apenas isoladas por partes. Estudos mostram que a alimentação tem uma relação direta com a saúde mental, podendo ajudar a prevenir e tratar transtornos mentais. Depressão, ansiedade são transtornos mentais considerados, né? Estudos sobre a relação entre alimentação e transtornos mentais. Um estudo baseado em publicações dos últimos 15 anos concluiu que deficiências nutricionais estão associadas à depressão e ansiedade. Pesquisas indicam que pessoas que seguem uma dieta saudável podem reduzir o risco de depressão em 16%. A gente tem ouvido muito falar sobre depressão, doença do século, né? Suicídios. Joana de Ângelo já tem falado isso para nós há anos, né? Então, às vezes, o que nós estamos comendo está nos levando a esse nível, a esse ponto. Então, como a alimentação afeta a saúde mental? A alimentação impacta o cérebro, a cognição e o estado emocional. A falta de alguns nutrientes, como B12, niacina e ácido fólico, está ligada a problemas de saúde mental. Mas aqui, a gente já sabe, muitas pessoas já sabem que vitamina B12 ajuda para combater depressão, a gente fica mais disposto, quando a gente está com a vitamina B12 baixa, a gente fica mais desanimado. Aí a gente vai lá, faz um exame, está baixo, a gente repõe. Mas não adianta a gente só repor a B12 se a gente está com o corpo totalmente inflamado de anos de inflamação. Porque, vamos ver mais para frente, o nosso intestino inflamado, ele também está doente. Como é que ele vai absorver essa B12? O intestino doente não absorve nem os nutrientes da comida. Então vamos lá. A alimentação saudável pode ajudar a melhorar a memória, os níveis de energia e as funções cerebrais. Aqui tem mais ou menos uma ideia do que ameaça o cérebro, né? Aqui tem a relação das comidas, né? Tem as gorduras aqui. Gente, e também os metais pesados, que às vezes a gente está no nosso corpo e a gente não consegue eliminar. Que é o ferro, o excesso de ferro, o excesso de cobre e o alumínio. O alumínio já tem estudos que causam Alzheimer, né? Então a gente tem que reduzir isso também. E aqui os alimentos que protegem o cérebro e o que nos dá energia extra. Exercício, estímulo intelectual, ler, que a gente troca, prefere ficar no celular, né? Leitura e dormir bem. Hoje em dia também é outra coisa que a gente tem dificuldade, dormir bem. Então aqui eu só vou passar rapidinho, que são alguns estudos que eu achei na internet que falam relação entre alimentação e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui também mais estudos, e aqui teve um que chegou a essa conclusão, que a alimentação pode ser uma grande aliada no tratamento de TDAH, pois pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue, reduzir a hiperatividade, desatenção e impulsividade, melhorar a função cerebral e reduzir os sintomas do TDAH. Aqui também são os artigos falando de alimentação, a nutrição e depressão, a nutrição e saúde mental, alguns estudos só, que tem vários, né, que eu trouxe. Aqui também alguns estudos que falam sobre depressão e ansiedade,
e aqui também sobre ansiedade e depressão, e aqui sobre pensamento, síndrome do pensamento acelerado também, relacionado com alimentação. E aqui também ele fala, autismo não é doença mental, o autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, não estou falando que é doença mental, tá, gente? Então, só que eles relacionam também que a alimentação pode ajudar a controlar algumas, tipo assim, nervosismo, irritação na criança que é autista ou numa pessoa que é autista. Tá? Aqui também tem a relação do Alzheimer com a doença e outras doenças degenerativas do cérebro. Opa! O que eu fiz aí? Então, as doenças neurodegenerativas do cérebro junto, que pode ser consideradas o diabetes tipo 3. Aqui a gente vai ver que o açúcar está relacionado ao Alzheimer. Níveis elevados de açúcar no sangue podem aumentar os riscos de Alzheimer até 14,5%. O consumo excessivo de açúcar pode levar à resistência à insulina, dificultar a remoção de resíduos neuronais. Aqui a gente tem um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. Olha a diferença dele. A resistência à insulina pode causar inflamação crônica que está associada ao Alzheimer, e a inflamação pode levar à morte celular programada, o que pode causar perda de memória e esquecimento. A resistência à insulina pode levar à disfunção das células da glia, que dificulta a limpeza do cérebro. Então, aqui a gente já vai ver que nós temos também a relação entre intestino e cérebro. Existem estudos que falam do nervo vago, que é o nervo que faz essa ligação entre o intestino e o cérebro. Então, eles estão em constante comunicação, é conhecida como eixo intestino-cérebro. Essa conexão é bidirecional, que ambos os órgãos se influenciam mutuamente. Essa comunicação deles é quase que instantânea. Por isso, quando a gente está lá cansado, a gente come uma barra de chocolate, a gente dá um up. É automático. Ele chega no nosso organismo e já vai para o nosso cérebro. Aí, como é uma energia muito rápida, o cérebro consome e daqui a pouco a gente está para baixo de novo e precisa de novo de mais açúcar para poder se manter, né, mais ou menos. Então, como o cérebro e o intestino se comunicam? Então, como eu falei, existe aqui o nervo vago que transmite informações entre o cérebro e o intestino. O intestino envia sinais ao cérebro através de neurotransmissores como a serotonina e o GABA. A microbiota intestinal, formada por bactérias, fungos e outros micro-organismos, também influencia a função cerebral. Então, aqui, para um intestino estar saudável, a gente tem que ter uma microbiota saudável, tem que ter bactérias boas. E dependendo dessa nossa alimentação, nós matamos essas bactérias. Aí a gente fica com ela desregulada e ele vai causar essa inflamação cerebral também. Então, como a relação entre o intestino e o cérebro afeta a sua saúde? Um desequilíbrio na microbiota intestinal, conhecido como disbiose, pode causar sintomas como diarreia, constipação, gases e flatulência. O desequilíbrio da microbiota intestinal pode contribuir para o desenvolvimento de ansiedade, depressão e até mesmo doenças neurodegenerativas. Então, eles estão interligados os dois. Como melhorar a relação entre o intestino e o cérebro? Adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, rica em fibras, probióticos e alimentos fermentados. Praticar exercícios físicos regulares, gerenciar o estresse através de práticas de relaxamento como a meditação e a yoga. Então, tudo isso aí vai fazer com que a gente tenha um intestino e um cérebro saudáveis. Então, o que nós devemos evitar? Os alimentos que inflamam o nosso intestino, o nosso cérebro, são os açúcares. O açúcar, ele ativa o sistema de recompensa do cérebro, semelhante às drogas como a nicotina. Ao retirar o açúcar, o corpo sente a ausência do doce, aumenta os níveis de hormônio cortisol, que gera ansiedade, e também gera irritabilidade. A falta de açúcar pode causar estresse e ansiedade. A falta de açúcar pode levar a sintomas como fadiga, irritabilidade e ansiedade. Então, assim, quando a gente para de comer açúcar, a gente também fica
irritado e ansioso. Mas é por um tempo. Depois o nosso organismo se ajusta. Então, e também não é uma coisa fácil, né? Acho que você tem que ser bem disciplinado. Eu ainda não consegui ficar 100% sem açúcar. A falta de açúcar pode causar dores de cabeça, cansaço e alterações de humor e até ansiedade. Então, algumas pessoas relatam irritabilidade logo que param de consumir açúcar. Isso pode ser resultado da adaptação do cérebro à falta de dopamina, que é liberada quando consumimos o açúcar. A tendência é, depois de alguns dias, o humor melhore. E aqui nós vemos nosso cérebro quando a gente tem abuso de açúcar. E aqui quando o nosso cérebro está sem açúcar. Tem muito mais conexões neurais, está mais ativo aqui. Aqui a nossa memória fica mais limpa, mais clara, para a gente resolver questões de problemas e tudo mais. Então, o que nós vamos evitar? Evitar também os alimentos processados. O que são alimentos processados? Aqueles que tiveram o seu estado original alterado pela indústria. Qualquer alimento que tenha adição de sal, açúcar, conservante, corante, ele é um alimento processado. Então aqui a gente vê o que é. Aqui tem mais ou menos uma ideia. O abacaxi, o milho, o peixe são in natura. O processado é o abacaxi em calda, o milho em conserva, o peixe. Mas vai dizer, poxa, eu não vou poder comer nada. Não, a gente pode comer esses alimentos. Só que a gente tem que comer com um pouquinho de cautela, né? Com parcimônia, com equilíbrio. E os ultraprocessados, que a gente vai ver à frente, a gente tem que evitar mesmo. Então, evitar esses alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por várias etapas de processamento e contêm muitos aditivos químicos, que são os casos dos refrigerantes, doces, biscoitos, esses bolos prontos que a gente compra no pacote, esses biscoitos que tem recheados, né? Até esses shakes que são substitutos de refeição, a gente tem que tomar um cuidado porque tem fórmulas que não são limpas, tem que procurar uma fórmula boa para poder tomar. E salsicha, né, esses tipo refeições congeladas que a gente acha congelada no mercado, né? Tipo essas lasanhas da Sadia, coisa e tal, são alimentos ultraprocessados. Evitar também as gorduras trans e saturadas. Essas gorduras elas são produzidas pela indústria e sendo encontradas em alimentos ultraprocessados, como a gente falou ali dos biscoitos recheados, aqueles pacotes de bolos prontos com margarina. Margarina é totalmente ruim, né? O macarrão instantâneo e esses sorvetes também tem que tomar certo cuidado. Evitar os carboidratos simples e as farinhas brancas. Gente, a gente precisa do carboidrato. O carboidrato é essencial para a nossa saúde também. Só que são os carboidratos simples, que vêm das farinhas refinadas. Então, assim, tipo um macarrão, o miojo, a gente tem que escolher o quê? Um arroz integral, um aipim, uma batata. Esses carboidratos, eles são naturais, então eles não prejudicam o nosso organismo. O que vai prejudicar são esses industrializados. A gente também precisa evitar os refrigerantes, que eles têm alta quantidade de açúcar, e procurar tomar light também não, porque os adoçantes também fazem mal. Então, assim, além de só ter produto químico. Suco de fruta. De preferência também a gente comer uma fruta do que a gente fazer um suco. E quando você vai fazer, vamos usar o exemplo do suco de laranja. Para fazer um copo, você precisa de 5 laranjas, se você não come a fibra, que é essencial para o seu intestino. Então, se você for fazer um suco, dê preferência por comer a fruta. Porque às vezes que a gente faça lá o suco, o bagaço dele vai fora, né? A gente joga fora. Então, os adoçantes também, hoje em dia, tem estudos que falam que o adoçante aumenta o risco de diabetes tipo 2, aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, colaboram para o ganho de peso, porque eles são totalmente químicos, né? E problemas de desbiose intestinal, aumentando a inflamação corporal. Também tem a questão do estresse, ansiedade e enfraquecimento do sistema imunológico. Eles hoje em dia indicam a estévia. A gente também já deve conhecer a estévia, né? Que é o melhor, ou o xilitol, que são os mais naturais. Mas também tem que usar com cautela. Tudo no
nosso corpo, a gente tem que usar com equilíbrio. A gente aprende também que no Espiritismo sempre fala equilíbrio. E bebida alcoólica. Não existe dose diária segura para o nosso cérebro. Estou falando em questão de cérebro, saúde mental. Né? O álcool ele vai dificultando o nosso raciocínio, tem as alterações de humor e personalidade, os problemas de coordenação, a diminuição da atenção, ele aumenta o risco de demência, o risco de depressão e suicídio, alterações no nosso sono. Pode ser que ele induza a gente ao sono, mas o nosso sono não vai ser um sono reparador. E também causa danos à memória. Leites e derivados, a gente tem que usar com moderação, porque a gente não tem a enzima que quebra o açúcar do leite. Depois de adulto, a gente quase não tem mais essa enzima. Podemos comer o queijo, tomar. O leite também a gente tem que ter uma certa cuidado, porque não sei se vocês já pegaram na caixinha do leite para olhar hoje em dia. Quantos aditivos químicos que tem lá? De leite é muito pouco. Faça o teste. Antigamente a gente encontrava nos mercados aqueles leites em saquinho. Aqueles leites eram leites. Hoje em dia é um composto que tem lá dentro, né? Então, assim, tem pessoas que têm essa sensibilidade, então pode dificultar a digestão e gerar respostas inflamatórias. Aí vocês vão me perguntar, mas Alexandra, e o cálcio? Ah, é tão importante, o cálcio é muito importante para o nosso organismo. Mas nós encontramos alimentos ricos em cálcio, o gergelim, a sementinha, a linhaça, a chia, amêndoas, castanhas e nozes, vegetais de folhas verdes escuras, couve, rúcula, brócolis, espinafre, manjericão, mostarda, acelga e agrião. Então a gente encontra o cálcio também nesses alimentos. Então, outra coisa fundamental, a gente precisa aprender a ler rótulo. Porque às vezes a gente vai comprar um produto lá no mercado que vem um biscoito com vitamina B1, B12, vitamina C, mas quando você vai ler o rótulo, tá cheio de aditivos ali. Esse aqui até não tem tantos, ó. Esse aqui é uma pizza mussarela, e ela tem farinha de trigo, mussarela, margarina, tomate, não dá para ler mais os outros ali, diz assim, tomate, fermento biológico, orégano, essência de queijo, corante, caramelo. Esse aqui até não é tão prejudicial, porque só tem ali de um corante amarelo, né? Mas hoje em dia, não sei se vocês já perceberam, que a gente chega no mercado, lá existem os produtos de composto lácteo no lugar do leite em pó. Já repararam? Ele não é leite em pó, ele é um composto. Tem também um tal de mistura de creme de leite, que a embalagem é igualzinha ao creme de leite. Gente, não é creme de leite. É ilusão da indústria. Bebida láctea no lugar do iogurte. Então a gente tem que cuidar com isso. Esses produtos são mais industrializados do que os outros. Não significa que o primeiro a gente possa comer à vontade. A gente come com certa parcimônia, né? Não exagerar. Ó, aqui tem mais um. Esse aqui eu não sei do que é. Só para vocês terem ideia do quanto de produto que vem nos rótulos. Açúcar, cacau, que a gente conhece. Isso aqui a gente já não... Carbonato de cálcio. Não dá para saber direito o que é, né? Maltodestrina é mais um tipo de açúcar. Extrato de malto de cevada, sal, vitaminas, maltodestrina de novo. Nitrato de tiamina é uma vitamina. Piridoxina é outra vitamina. Vitamina B6, aromatizantes e emulsificantes. Então, assim, às vezes a gente está pensando que está comprando uma coisa que vai fazer bem e não está fazendo tão bem. Então, o que nós vamos comer? Nós podemos voltar para a época dos nossos pais, dos nossos avós e ter uma alimentação quanto mais natural possível. Nós já somos muito bombardeados pela poluição do ar, pelos agrotóxicos, pela poluição eletromagnética, que a gente esquece que ela existe, mas aqui, alguns metros, tem uma torre, né? Isso influencia no nosso corpo também. Então, assim, quanto mais, uma vida mais natural, uma alimentação mais natural, vai fazer mais bem-estar para o nosso corpo. Então, a gente tem as sugestões de grãos integrais, ovos, as castanhas, as frutas vermelhas, frutas de um modo geral. Mas para o cérebro elas são muito importantes. O espinafre, rúcula, alface, tudo, né? Tomate, repolho, chá verde, abacate,
salmão, as carnes de um modo geral, que elas têm vitamina B12, né? Quem é vegano ou vegetariano tem que consumir a vitamina B12 separada, porque não ingere a vitamina B12, a nossa vitamina B12 vem só da carne. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. O chocolate amargo, acima de 70%, que é o indicado, né, para a saúde, e a banana, que ela é rica em potássio e triptofano, que ela ajuda a melhorar o nosso humor também. Tem também os alimentos anti-inflamatórios, que a gente falou de inflamação do corpo como geral. Os alimentos anti-inflamatórios são as frutas vermelhas, as frutas cítricas. De novo vem ali o espinafre, a couve, brócolis, alface, rúcula. Peixes com elevado ômega 3, que nem salmão e o atum, que a gente encontra no mercado, como a sardinha enlatada. E o atum, né, que também tem ômega 3, os dois ali. Azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de linhaça, açafrão, canela, curry, óleo, alho, cravo e cebola. As gorduras, tipo banha de porco e manteiga, a gente pode usar também com moderação. Elas não são tão maléficas para o nosso corpo como eles falam por aí. Então, as ervas aromáticas, o orégano, o tomilho, coentro, salsa, hortelã e alecrim também ajudam para desinflamar o nosso cérebro, e outros alimentos anti-inflamatórios como chocolate, tomate, gengibre e cacau. Parece uma aula de nutrição, né, gente? Mas, assim, tem pessoas que têm problemas com certos alimentos, eu aconselho procurar realmente um nutricionista para poder ajudar. Porque aqui é só uma ideia, né, no geral, do que a gente deve fazer para a gente ter mais saúde física e mental. E também a gente tem que cuidar do mindfulness, uma palavrinha em inglês que significa a atenção plena. Eu já vi vídeos do Haroldo Dutra falando sobre atenção plena, que a gente falar de meditação, né? E se você vai lavar uma louça e prestar atenção na louça, é um tipo de meditação. Você vai fazer costurar, prestar atenção na costura. O que ele está querendo dizer? É essa atenção plena. A gente parar e focar naquilo que a gente está fazendo. Que muitas vezes a gente está fazendo, mas a gente está pensando no trabalho, no filho, lá no marido, no que vai resolver, nos problemas, no boleto para pagar, né? Então, na hora que a gente está fazendo aquilo, a gente prestar atenção somente naquilo. Por quê? Porque ele ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Melhora o foco e a concentração. Reduz a insônia. Às vezes a gente tem noites mal dormidas e perde a noite e fica pensando nos problemas. Então a gente voltar a ter foco no que a gente está fazendo, aumentar a capacidade de memória, melhora a regulação emocional, aumento da capacidade de gerenciamento de emoções, aumento do controle sobre o comportamento e melhoria da nossa cognição. E aqui a gente tem uma figurinha, né? O cachorro está passeando com o dono, mas está tendo atenção plena, pensando só no que está vendo. E o dono ali está pensando em todos os problemas que ele tem. E como é que a gente vive hoje? Outra coisa, muito importante, água. Água é muito importante para o nosso cérebro, para o nosso corpo. A desidratação pode ocasionar dores de cabeça, desidratação leve, fraqueza, tonteiras e fadiga. A desidratação moderada inclui boca seca, diminuição da diurese, moleza, distúrbios cardíacos acelerados e falta de elasticidade da pele. Então, quando a gente começa a sentir a boca seca, a gente já está com uma desidratação moderada. Muitas vezes a gente esquece de tomar água, não lembra nem com a boca seca, né? E olha, nosso cérebro é composto de 73% de água. Ele precisa de água para poder estar funcionando bem. Uma desidratação grave e contínua pode levar o corpo a ter choques, né? O rim, o fígado pode sofrer bastante. O risco também afeta o cérebro, podendo levar a confusão mental, como a chegar a ser fatal. Muitos idosos, quando estão com confusão mental, às vezes só isso aqui, ó, falta de água. Porque se nós esquecemos, eles esquecem mais do que nós ainda. A quantidade ideal de beber de água por dia depende de vários fatores: peso, idade, o clima e a atividade física que a gente faz e o nosso estado de saúde. Então, o cálculo aproximado é
35 ml por quilo de peso. Quando a gente está fazendo atividade física, ou quando está muito quente como hoje, tem que tomar mais do que isso ainda por dia. Então a gente às vezes nem chega a tomar tudo isso. A gente tem que dar um jeitinho. Olha só, o nosso coração, 73% dele é composto de água. O nosso cérebro, como eu já falei, 73%, os nossos rins 79% e o sangue 90%. Agora chegamos também na atividade física. Então quem é educador físico aí sabe da importância da atividade física muito melhor do que eu. Então, a atividade física ajuda a reduzir e controlar o peso, que a gente já sabe, né? Melhora os tendões e ligamentos, melhora os níveis de colesterol sanguíneo, diminui o colesterol ruim e aumenta o bom, que é o que a gente precisa, aumenta a resistência muscular, alivia o estresse e a ansiedade. Atividades físicas ajudam a produzir a serotonina, que é aquele neurotransmissor lá no intestino que ajuda no cérebro, e combate a insônia. Eu estava vendo um vídeo esses dias de uma psiquiatra, talvez muitos conheçam, ela é bem famosa, Ana Beatriz Barbosa, escreveu Mentes Inquietas, e tem vários livros dela aí. Ela falou que a gente tendo força muscular nas pernas diminui muito o risco de demência. Vocês façam ideia, se eu der 2 passos para cá, o meu cérebro sabe exatamente qual a força que eu preciso fazer para dar 2 passos para lá. Então, na hora que eu ergo um peso ou troco uma coisa de lugar, o meu cérebro sabe qual a força que eu preciso fazer para trocar de lugar aquele objeto. Então, no mesmo momento que eu estou exercitando o meu corpo, eu estou exercitando também o meu cérebro. Então, vocês vejam a importância da atividade física para a nossa saúde mental. Para a gente lá na velhice, a gente ter essa recompensa aí. Meditação. Não precisa a gente ficar meia hora meditando. A gente pode começar com 5 minutos, porque a gente ainda não aprendeu, aqui no Ocidente, né, a gente não tem esse hábito de meditar. Lá na Índia as pessoas têm, na China, né? Mas aqui a gente ainda não tem, a gente começando com 5 já dá um trabalho danado, porque a nossa mente vai para lá, a gente tem que trazê-la para cá. Então, às vezes, usando aqueles aplicativos de meditação, na internet tem um monte de pessoas que ensinam meditação, 5 minutinhos por dia, na hora que você acorda, já vai mudar a tua memória, já vai mudar o teu bem-estar. Olha só os benefícios da meditação. Ajuda a regular as emoções, ajuda na memória, combate a depressão e a ansiedade, porque a gente fica com fome lá no futuro, né? Proporciona bem-estar e melhora a performance. Outra coisa fundamental para a saúde é uma boa noite de sono. Gente, uma boa noite de sono não é a gente cair na cama, capotar e dormir, porque às vezes a gente dorme, mas acorda cansado. Às vezes a gente precisa, depois, outro dia eu falo sobre isso. Quando eu falar sobre cansaço. Tem mais outra palestra que eu estou pensando em fazer. Então, assim, uma boa noite de sono ajuda o organismo a combater infecções, a manter-se saudáveis, pois durante o sono o corpo produz proteínas extras que fazem o sistema imunológico ficar mais forte, principalmente em situações de estresse, nos prepara para o dia seguinte. Ajuda as pessoas a se concentrarem durante o dia. Ajuda a controlar o peso, melhora o desempenho físico, melhora o estresse e evita problemas hormonais. Então veja o benefício de a gente ter uma boa noite de sono, um sono reparador. E a oração, que a gente também estudou lá na época da evangelização, né? A importância da oração. Então o ato de orar, ele ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com o prazer e bem-estar geral, como endorfina e dopamina. Olha a dopamina do açúcar lá. Aqui é uma dopamina saudável. Então, o que explica a sensação de paz trazida pela oração? O que ajuda na redução do estresse e da ansiedade. Durante a oração, há uma ativação de regiões específicas, como o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior e anterior do cérebro. Partes normalmente relacionadas com autorreflexão e com ligações também com a empatia, a nossa empatia com os outros. E aqui, o cérebro normal e o cérebro, uma pessoa que
estava orando. Olha como ele está com mais conexões. Então, gente, esse é o meu recado para hoje, para a noite de hoje. E aqui eu trouxe a frase do Dr. Laí Ribeiro: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E eu acho que é muito mais fácil a gente cuidar da saúde, né? Ninguém quer ficar doente. E cuidar da sua saúde e bem-estar também é se amar. Então, vamos procurar nos amar mais. A gente não precisa, de hoje para amanhã, fazer todas essas mudanças na nossa vida, mas começando um pouco cada dia e não desistir, né? Todo dia um pouquinho mais, um pouquinho mais. Essa é a minha reflexão da noite de hoje. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Nós agradecemos a Alexandre pela exposição. Deus te abençoe sempre por esse trabalho que é tão importante. Acreditamos que essa palestra, sim, serviu muito para a gente repensar a nossa alimentação, cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Que isso é a base da nossa vida. Então agora nós passamos para o passe, que é a transmissão de energias, que também é para a nossa saúde. O passe nos faz muito bem à alma. Então vamos neste momento elevar o nosso pensamento a esse nosso Pai, que é Deus, que nos ama, que nos criou para ser feliz. Mas essa felicidade vai depender de cada um de nós, buscando esta saúde física, emocional e espiritual. E agora vamos alimentar a nossa alma com as boas vibrações, com as boas energias que todos aqui viemos em busca. E Jesus também ajuda a alimentar a nossa alma com o seu amor. Então vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, e só pensar coisas boas, as boas vibrações, as boas energias caindo sobre todos nós, iluminando o nosso caminho e a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim podemos nós